E antes de começarmos a falar de Terceira Guerra Mundial, que é um assunto aí que tá todo mundo querendo saber. Não tá todo mundo querendo saber? Muita gente. Muita gente? Muita gente. Mas antes eu vou perguntar aqui pro Marcílio. Sinceramente, cara. Sinceramente, eu quero sua opinião sincera. Nunca estivemos tão perto do conflito nuclear agora, de uma Terceira Guerra Mundial. Estados Unidos, aí o Biden. Dá só um resumão, dá um contexto aí pra gente aí. Bom, Vilela, assim, pra trazer um panorama geral, né? A Ucrânia vem enfrentando bastante dificuldades no conflito, é fato. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos meses, a Rússia, ela perdeu um território estratégico, que é o território de Kursk, só pra gente voltar um pouquinho, né? A Rússia, ela sempre se gabava que desde o final da Segunda Guerra Mundial nunca tinha sido atacada, que potência nuclear não perde território e por aí vai. Os ucranianos fizeram um ataque surpresa numa região da Rússia chamada de Kursk, que fica bem ali na fronteira com o nordeste ucraniano. Vou até pedir pro Léo depois colocar aquele mapinha, né? Ucrânia, Rússia, aquela região toda, né? E depois uma mais ampliada que aparece Polônia, Alemanha e tal. Vamos lá. E essa região de Kursk é uma região da Rússia mesmo, que os ucranianos invadiram. Foi assim, pegou de surpresa, porque o Putin, que sempre se dizia, poxa, eu sou tão poderoso, a Rússia não perde guerra e tal, teve o território invadido pela Ucrânia, que é muito mais frágil militarmente falando. Isso colocou um certo ponto de interrogação se o Putin não estava sofrendo com uma certa fragilidade no conflito. Só que, para surpresa quase do mundo inteiro, digamos, a Rússia não respondeu a essa invasão. Tanto que, por exemplo, até hoje, a gente tem militares ucranianos ocupando o território russo. Aí fica, poxa, mas a Rússia não quer tirar os militares ucranianos dali? Pro Putin era estratégico. Porque para a Ucrânia é importante, é um símbolo mostrar que eles conseguiram invadir a Rússia. Até para mostrar, olha, Ocidente, eu consigo fazer... E ter alguém para alguma coisa para negociar também, exatamente, né? Ter uma... Ó, eu tenho aqui, você tem moeda aqui, de troca no futuro, exatamente. Só que para a Ucrânia conseguir fazer essa ofensiva em Kursk, eles têm que dispor de recursos, de homens. Então, assim, eles gastaram muitos recursos, dinheiro... curto, assim, você puxa daqui, deixa o pé de fora. E deixa descoberto, exatamente. E aí a Rússia se aproveitou e falou, bom, eles estão gastando ali recursos em Kursk. Então eu vou pegar todos os meus militares, meus recursos, e agora vou para a área de Donetsk, que é o que mais interessa para os russos nesse momento. E eles começaram a avançar, tomando territórios estratégicos, pontos estratégicos, e isso começou a preocupar o Zelensky. Para piorar a situação, na eleição americana, a gente tinha duas ideias, basicamente. A ideia da Kamala Harris e do Biden, e de quase todo mundo do Partido Democrata, quer continuar ajudando a Ucrânia, quer pensar que uma derrota da Ucrânia seria uma derrota também da liberdade, da democracia, uma vitória do Putin, e a visão do Trump. O Trump e o seu vice também, que é o Vance. O Vance também. O Vance, inclusive, durante a campanha, antes da campanha mesmo, né? Ele era um senador, ele foi fazer um discurso na própria OTAN, criticando a ajuda que os Estados Unidos dava para a Ucrânia, alegando que nos Estados Unidos eles enfrentam uma guerra em relação à fronteira, falando que existem gastos mais essenciais no território americano do que na Ucrânia. E aí isso começou a gerar uma preocupação. Quando o Trump foi de fato eleito, ele começou a nomear secretários. Por exemplo, o que vai ser responsável pelas relações exteriores do governo Trump é um senhor chamado de Marco Rubio, que também é um cara que já falou várias vezes que ele não é favorável que os Estados Unidos continuem financiando tanto assim o território ucraniano. Ou seja, o Zelensky começou a entrar em colapso praticamente. E ele já declarou várias vezes, olha, sem a ajuda dos Estados Unidos, a gente não consegue vencer esse conflito. Por quê? Primeiro que os americanos, eles são os principais financiadores. Outra coisa, se os Estados Unidos não financiam, meio que tira a credibilidade do futuro da Ucrânia no conflito. Eles já estão perdendo a guerra com o apoio dos Estados Unidos. Agora, imagina a posição da Alemanha. Poxa, pra que eu vou financiar se nem os Estados Unidos financiam? A Alemanha também já anunciou que para os próximos anos vai reduzir gastos militares na Ucrânia, entende? E aí, o Zelensky começou a pedir ajuda, sendo derrotado no campo de batalha. O Trump possivelmente vai cortar ajuda e vai obrigar o Zelensky a sentar na mesa de negociação com o Putin. E aí, de repente, o Biden aparentemente falou assim, bom, já que eu perdi, tô nos últimos meses aqui, né, nas últimas semanas de mandato. Então, que estranho ele fazer vou isso. causar agora na geopolítica, Causando né? no finalzinho, velho. Exato. E aí ele anunciou, não. Então, ó, uma coisa que a Ucrânia tava pedindo desde o começo do conflito. Estados Unidos, vocês já forneceram para mim mísseis de longo alcance. Os britânicos, os franceses também forneceram. Os britânicos forneceram o Storm Shadow, os franceses os Scalp, os americanos os Attack-MS, que são todos mísseis que tem ali, de 250 até uns 300, 350 quilômetros de alcance. Só que os Estados Unidos cedia para que a Ucrânia atacasse a Rússia nos territórios que a Rússia tinha dominado da Ucrânia.
como se fosse para a defesa, uma retaliação em relação ao ataque russo. O que o Zelensky pedia é para que os mísseis fossem utilizados não para defesa só, mas também para atacar o território russo, em pontos que a Ucrânia pudesse considerar estratégicos. Depois de muita negociação, o pedido do Zelensky, finalmente os Estados Unidos, inclusive foi quando o Biden estava até na Amazônia, né? Foi no dia que rolou. Falou, Verdade. que ele veio, lembra aquele meme que rolou, né? Cena, cara, dele indo pro meio do mato, ele vira e vai pro meio Terminou do o discurso, o cara vai pra floresta. Tá lá até agora. E aí ele foi lá e autorizou. Não, eu autorizo os mísseis de longo alcance. Britânicos e franceses também foram na leva aí do Biden, possivelmente deve ter tido alguma negociação por trás, claro, né? E também autorizaram esses mísseis de longo alcance. E aí a Ucrânia foi lá e o Putin já tinha falado, olha, se o Ocidente autorizar os mísseis de longo alcance para serem utilizados na Rússia, a gente vai considerar que é o Ocidente que está lutando contra a gente. Por quê? Porque não é só ceder o míssil. Você tem que ceder o míssil, mas também tem que fazer treinamento militar, tem que ter inteligência, tem que ter satélite. Ou seja, basicamente as coordenadas, a maneira como vai ser realizado o ataque, quem faz é os Estados Unidos. O próprio Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, falou isso. Se não fossem os americanos ensinando os ucranianos como esses ataques são realizados, com a inteligência, o ataque não seria feito. Então a resposta que a gente vai dar vai ser contra a Ucrânia e contra quem ajudou também os ucranianos a realizarem esses ataques. A Ucrânia foi lá, utilizou os mísseis Ataque-MS em Kursk, que é esse território que foi invadido, e ainda utilizou os Storm Shadow, que são os britânicos, num território russo chamado de Bryansk. Ou seja, a gente teve 2 ataques com mísseis de longo alcance no território russo. E aí, o Putin, ele ficou quase que numa encruzilhada. Por quê? Eu lembro que bem no primeiro dia de guerra, né? Quando começou a operação militar especial do Putin, ele falou, olha... Ele já assumiu que é uma guerra ou ainda é operação especial? Operação militar especial. Putz. Enquanto a gente tiver... a gente vai fazer essa operação militar especial. Se tiver alguma interferência do Ocidente, eu vou apertar meu botão vermelho. Vai ser a linha vermelha. Eu lembro disso. Aí o Ocidente foi lá e começou a financiar. Putin não fez nada. Ah, não, mas se cederem equipamentos, tanques, blindados, aí a gente vai retaliar. Aí o Putin não fez nada. Ah, não, mas se os caças F-16 forem cedidos, aí a gente vai retaliar. Não fez nada. Entende que vai perdendo um pouco a credibilidade? Verdade. Agora, ceder os mísseis. Se o Putin não retaliasse, poxa, cada vez mais a OTAN ia ficar esticando a corda, né? Ia ficar meio que uma guerra fria ali. Ação e reação. Então o Putin tinha que fazer algum tipo de contramedida à cessão desses mísseis de longo alcance. E aí ele fez. Ele autorizou com que o Oreshnik... E dizem que ele ligou pro Biden antes, né? Porque míssil balístico, ele tem que ser avisado, né? Ah, é? Tem que ser. Porque aciona um alarme lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem um monte de satélite ali no espaço... Monitorando. Pra monitorar. O Júlio, que tá com a gente também, eu vou chamar ele daqui a pouco pra ele explicar essa parada também. Sim. E aí, o Putin foi lá e deu essa resposta, utilizando o que o Júlio vai falar melhor depois, né? Esse míssil balístico que não é intercontinental, mas é um míssil balístico que a gente chama de intermediário, que pode chegar até 5.500 km de distância aproximadamente. Esse míssil, ele pode estar carregado com ogivas nucleares. Nesse caso, as informações elas ainda são um pouco preliminares, tal, Sim. mas talvez nem explosivos tenham tido. Era só meio para fazer uma tática de dissuasão. Esse míssil, o Júlio vai explicar melhor, né? Com certeza aí. Ele é muito difícil de ser defendido com as tecnologias atuais. Se a Rússia resolvesse, por exemplo, disparar na casa de dezenas ou centenas de mísseis, eu diria que é praticamente impossível dele ser defendido. Inclusive com as defesas mais modernas, assim, de Estados Unidos e tal. E isso colocou uma nova questão na guerra. Por quê? A Rússia hoje, ela fazendo esse ataque... Ela tá falando, olha, a gente tem capacidade, com o Oreshnik, com esse novo míssil, de atingir todos os pontos do território europeu. Inclusive, tem uma mídia russa, Sputnik, que divulgou um infográfico bem interessante mostrando o Oreshnik quanto tempo demoraria para chegar em cada ponto do território europeu. Você pega, por exemplo, na Polônia, questão de 10 minutos. Reino Unido, questão de 20 minutos. Só 10 minutos? 10 minutos. O Júlio vai falar melhor, né? Tá. Mas ele voa numa velocidade chamada de Mach 10, que é mais ou menos de 2,5 a 3 vezes a velocidade do som. Ele é ultrassônico, inclusive. É praticamente impossível de ser defendido, pelo menos as palavras do Putin, né? E aí isso colocou um certo temor na... O Pablo Marçal talvez conseguiria. O Pablo Marçal com certeza. Sim.